Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês mais uma vez essa questão da presença dos símbolos religiosos nos espaços. Dessa vez nós vamos debater a presença do símbolo ou dos símbolos religiosos nos espaços privados. Aqui no nosso canal nós já temos vários vídeos que debatem essa questão da presença dos símbolos religiosos nos espaços públicos. Mas dessa vez, de maneira até mais informal, eu gostaria de discutir com vocês dois casos que saíram na mídia e que dão assuntos para que a gente possa debater essa questão da presença dos símbolos religiosos. Eu vou fazer um resumo então do que saiu para que a gente possa ter uma ideia e a gente vai então discutindo isso à luz daquilo que a gente tem debatido aqui, da questão da intolerância religiosa, da laicidade, mas principalmente da questão da intolerância religiosa, porque está mais ligada ao espaço privado. Então, a primeira notícia é que é de uma situação em Recife, né? Diz aqui o texto: o Tribunal de Justiça de Pernambuco condenou um edifício e uma aposentada moradora desse edifício a retirarem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima do hall de entrada do prédio no Recife. Aqui eu não vou citar o nome das pessoas, nem o prédio, embora essa notícia seja pública, depois ela vai ficar ali no vídeo, vocês podem verificar. Mas aqui eu não vou citar o nome. Então, diz aqui o texto que essa senhora, né, moradora do prédio, e ela foi então condenada a retirar a imagem de Nossa Senhora de Fátima do hall de entrada do prédio, né? E também foi determinado o pagamento de uma multa, uma indenização por danos morais para uma outra moradora que se incomodou com a presença daquela imagem, né, da santa ali no hall, e fez então todo um movimento, né, entrou com um processo para que aquela imagem fosse retirada. Na verdade, segundo a notícia, era a imagem de Nossa Senhora de Fátima e uma Bíblia que era da moradora do prédio e ela colocou lá no hall de entrada. Então a questão é o seguinte: a moradora alega ter constrangimento com a presença da imagem, por isso ela entrou na justiça pedindo aí uma indenização, né, para a retirada de Nossa Senhora do local. Bem, aqui diz apenas que ela se sente constrangida, né, mas não fala, por exemplo, quem é essa moradora, de que grupo religioso ela pertence, não tem nenhuma informação sobre a sua pertença religiosa, né, sobre o seu pertencimento religioso, sobre a sua fé, né, sobre a sua experiência. Apenas diz que ela é uma moradora do prédio e que se incomodou com a presença daquela imagem ali, ou das imagens, porque era a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a Bíblia, né? E ela então alegou ter constrangimento com a presença da imagem. Isso já faz um tempo, essa notícia de 2018, mas ela está se arrastando até os dias atuais. Então, o que aconteceu? Eu vou ler aqui mais uma parte para a gente ficar por dentro da notícia e a gente também ir debatendo. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: ela se sentiu constrangida, a pessoa que foi condenada, né? Então, na verdade, a justiça condenou a moradora, porque o que a outra moradora que entrou com o processo alega é que, além dela se sentir constrangida com a presença daquela imagem no hall, na verdade a pessoa estava colocando ali no hall um objeto pessoal, né? E a gente que mora em condomínio sabe que
as áreas comuns, nas áreas comuns, a gente não pode colocar coisas pessoais, né? Então esse foi um dos argumentos também, que na verdade não era somente a presença da imagem, mas era porque eram objetos pessoais. Então a gente começa a perceber que não foi em princípio, porque depois a gente vai ver que o condomínio até apoiou, em princípio não foi uma ação do condomínio, não foi uma decisão do condomínio para colocar a imagem ali no hall de entrada. Foi a própria moradora que, devota, né, de Nossa Senhora de Fátima, resolveu colocar ali a imagem e também uma Bíblia aberta, enfim, né? E isso eram objetos pessoais dela, então ela colocou ali. A outra moradora, então, alegou que, além de se sentir constrangida com aqueles símbolos, também eram objetos pessoais, né? Então, a moradora que foi condenada diz assim, que ela se sentiu constrangida por ter que pagar a indenização à moradora, né? E pelo fato de apenas a imagem ser alvo da decisão. Todos os outros objetos em áreas comuns poderão ficar no condomínio. Então, o argumento que a dona da imagem usa é que parece que existem outros objetos pessoais que também ficam, né, em áreas comuns. E essa moradora que entrou com o processo para retirada da imagem não se preocupou com esses outros objetos, mas apenas com a imagem ali de Nossa Senhora, a imagem religiosa, né? Então a gente começa a perceber uma coisa que é interessante, porque em princípio a gente tinha uma ideia de que somente em espaço público é que o símbolo religioso poderia causar algum desconforto, algum problema, mas aqui a gente está vendo que nos espaços privados também começam a ter esse debate. E a gente vai ver que os dois casos que a gente vai debater aqui, eles são muito parecidos e também têm coisas bem distantes um do outro, mas que no fundo sempre tem essa questão religiosa, né? Agora, o que a moradora que colocou a imagem alega é que a juíza ignorou um abaixo-assinado com 31 assinaturas dos 32 apartamentos. Isso é, então, como eu falei, em princípio foi uma decisão, não tinha sido uma decisão do condomínio colocar aquela imagem ali, me parece que foi uma decisão pessoal, né? A própria moradora foi lá e colocou aquela imagem. Eu diria até agindo, né, de muita boa fé em todos os sentidos, né, porque a gente parte do pressuposto que uma imagem religiosa, um símbolo religioso é sempre alguma coisa muito respeitado, em que as pessoas têm devoção e tal. E a gente sempre parte dessa ideia, claro, a gente sempre parte dessa ideia também quando a maioria é cristã, né? A gente vai ver um outro exemplo exatamente ao contrário disso, que a gente vai perceber que quando a imagem não é do mundo cristão, parece que essa ideia de que todo mundo acha normal, é um consenso, né, a presença da imagem religiosa, ela não se realiza bem assim como a gente está imaginando, ou como as pessoas imaginam. Em todo caso, eu creio que a pessoa agiu de muita boa vontade, de boa fé, era uma devota e ela talvez tenha entendido que ninguém ia se preocupar, né, com uma imagem religiosa tão importante para a religiosidade brasileira. Então agora, o que diz aqui a notícia é que depois, então, dessa confusão, os próprios moradores se reuniram, segundo a notícia aqui, seriam 32 apartamentos, e 31
aprovaram, né, dizendo que não, que a imagem poderia ficar ali, que não tinha nenhum problema. Mesmo assim, a justiça entendeu que a pessoa que estava reclamando, que tinha pedido para que a imagem fosse retirada, a justiça atendeu a essa pessoa e disse que aquela imagem não poderia ficar ali. Mas veja só, a justiça no argumento, né, ela nem argumenta a questão religiosa, né, mas a questão, como nós falamos, que são objetos pessoais. E objetos pessoais não podem ficar em espaços comuns, né, então eles precisam ser retirados. Bom, é claro que mesmo não tendo nenhum argumento religioso aqui, a gente vai fazer aqui uma especulação, né? Não há nenhum argumento religioso, pelo menos na notícia, né? A notícia não diz ali que a pessoa que está pedindo para retirar a imagem argumentou alguma questão religiosa. Porque eu sou de outro grupo religioso e eu não acredito nisso, ou eu não aceito. Enfim, ou essa imagem traz uma energia negativa. Não se utilizou de nenhum argumento assim, né, que pudesse ser alegado como sendo religioso. Agora, claro, me parece que por trás disso aí deve existir sim alguma questão religiosa, né? Como eu falei, embora não tenha aqui nenhuma alegação vinda da própria pessoa, pelo menos na notícia. A gente não sabe isso no dia a dia como é que de fato aconteceu. Em todo caso, eu gostaria de lembrar uma definição de intolerância religiosa, porque nesse caso, será que a gente poderia alegar que houve ou que está havendo um caso de intolerância religiosa? A pessoa que pede para retirar um símbolo de um espaço, nesse caso privado, ele está agindo de forma intolerante? Ou será que a maioria das pessoas que vivem em um condomínio, em uma área assim, eles podem de repente se reunirem e dizer: olha, nós queremos aqui a imagem tal, nós queremos aqui o símbolo tal, né? Quando se trata assim de coisas que são de preferência, né, que são de fórum íntimo, muitas vezes isso causa problemas, né? Vamos tirar do mundo religioso, vamos levar para outro mundo, sei lá, vamos imaginar que o condomínio resolvesse colocar uma imagem, um símbolo político, né, de uma bandeira política, ou mesmo de uma imagem de um político, ou uma frase, enfim. Isso também poderia gerar um desconforto, porque nem todo mundo acredita naquele político, ou segue aquele grupo. Então, o fato de a maioria decidir, me parece que mesmo assim ainda não é suficiente para dizer que, bom, tudo bem, a maioria decidiu que esse símbolo religioso deve ficar aí, então ele vai ficar aí porque o grupo que mora aqui decidiu que ele deve estar presente. Bom, eu queria, como eu falei, lembrar aqui um conceito de intolerância que está presente na declaração, né, de combate a toda forma de intolerância e discriminação religiosa. Esse documento diz que intolerância e discriminação baseadas na religião ou nas convicções é toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções, cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Então, se o objetivo daquela ação que foi realizada, ela tem como finalidade, né, limitar, né, ou
ou terminar, ou abolir, né, ou não reconhecer mais o direito, né, de alguém em relação aos direitos humanos e às liberdades, fundamentais, como diz aqui, se houve alguma restrição, se houve alguma preferência, se houve alguma exclusão ou distinção, o texto, né, esse artigo da declaração, vê isso como sendo um ato de intolerância. Eu gostaria de fazer uma outra comparação, que é o seguinte: vamos imaginar que não fosse o hall de entrada, né? Fosse o salão de festas do condomínio. Vamos imaginar que alguém dissesse assim, claro, eu vou dar um exemplo aqui fictício, isso aqui eu creio que não aconteça, ou pelo menos eu não tenho conhecimentos, mas vamos imaginar que um condomínio dissesse assim: bom, aqui no salão de festa nós vamos liberar o salão para a realização de cerimônias religiosas, mas essas cerimônias só podem serem realizadas por cristãos, por a preferência, ou mesmo só deve ser realizadas cerimônias cristãs, nós não aceitamos outros tipos de cerimônia. Nesse caso, você tem uma decisão do condomínio, é um espaço privado, né? Mas aqui você está claramente indo de encontro a esse conceito que nós falamos aqui. Aqui há uma preferência, há uma exclusão, né? Há uma restrição, há uma distinção, né, com aqueles que têm uma outra fé e moram no mesmo espaço, mas não poderá utilizar aquela área comum, porque ele não é cristão, né, ele é de outro grupo, então ele não poderá fazer as suas celebrações religiosas ali. No hall de entrada, também é um espaço comum, e ali o condomínio decidiu que, bom, aquela imagem vai ficar ali, né? Mesmo que o condomínio todo tenha realizado, mesmo que o condomínio todo tenha aceitado isso. Agora, claro, aqui me parece, né, eu posso estar enganado, mas me parece que nesse caso é difícil você provar que aquela pessoa que não concorda com a presença do símbolo religioso ali no hall, que o seu direito esteja sendo, não esteja sendo cumprido. Porque me parece que nesse caso eu não vejo aí uma restrição ou uma exclusão. A não ser que o condomínio diga que não possa ter uma outra imagem que não seja aquela, né? Talvez, quem sabe, a moradora poderia dizer então, bom, já que existe essa imagem aí, por que a gente não pode colocar uma outra imagem, né, que eu cultuo, que eu gosto, enfim. E aí, nesse caso, se o condomínio disser, não, essa imagem não pode ser colocada porque ela não representa a nossa fé, ou ela é coisa demoníaca, ou coisa desse tipo, aí você vai ter, aí sim você estaria tendo aí uma questão de exclusão, de restrição, de preferência, né, por um grupo específico. Em todo caso, é uma situação bem específica e até difícil de ser classificada ali como intolerância religiosa, né? Porque a pessoa que está pedindo para retirar a imagem pode alegar intolerância religiosa, porque, veja bem, se ela for de outro grupo religioso, ela pode dizer, olha, o meu grupo religioso não está sendo representado. E a pessoa que colocou a imagem também pode alegar intolerância religiosa, porque pode dizer que aquela pessoa está sendo intolerante ou desrespeitosa, porque não está aceitando, né, aquela imagem naquele local. Então, é um limite aí muito difícil da gente estabelecer a questão da intolerância religiosa. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: não é somente pelo fato de
todos os moradores terem decidido, ou estarem de acordo, que significa que aquela ação é uma ação correta. Na maioria das vezes, sim, claro, né? É assim que funciona na maioria das nossas decisões. Mas quando envolve, como nós falamos, preferências, exclusões, né, restrições, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, e por isso que eu falei que tem coisas comuns e coisas um pouco diferentes, né, diz respeito a uma obra de arte, que foi pintada em um prédio em Belo Horizonte, né? E aqui é exatamente o contrário, aqui não é uma figura, uma imagem cristã, mas uma imagem agora mais ligada à cultura afro, tá? Então, em Belo Horizonte, né, um prédio teve lá a sua fachada, né, uma fachada lateral, né, que foi pintada com uma obra de arte, né, trata-se, eu vou ler aqui, né, trata-se de Híbrida Astral, Guardiã Brasileira, obra produzida por Crioula em 2018. Essa obra, ela foi então pintada, ela foi um grafite, na verdade, né, que foi feito em um prédio em Belo Horizonte, e aconteceu a mesma coisa do exemplo anterior. Um dos moradores foi contrário à manutenção da pintura e daquela produção, e ele então exigiu que fosse apagado, né? que aquela obra fosse destruída, fosse apagada, fosse pintada por cima, para que voltasse a parede ser o normal, claro. Então isso significa que a pintura já estava pronta, já estava feita, né? A obra de arte já estava colocada lá. O morador então se sentiu constrangido também por aquela obra, e nesse caso ele, pelo menos aqui na matéria, ele alega não constrangimento, mas ele alega que a obra é de mau gosto. Bom, aqui também dá margem para a gente discutir várias coisas, né? O que significa uma obra de mau gosto, né? Mas em todo caso foi o que ele alegou. Ele não alegou questão religiosa, pelo menos na matéria aqui, né, que eu estou lendo. Não há nenhuma questão religiosa. Mas aqui a gente percebe que a própria autora, ela vai dizer, ela vai explicar o que é essa imagem, né? Antes de chegar na explicação da imagem, eu gostaria de levantar aqui uma outra questão que também é semelhante à fala anterior, né, ao exemplo anterior, que diz que houve uma assembleia na qual 55 dos 56 moradores se manifestaram em favor da continuidade do mural, né? Então, assim como aconteceu no primeiro exemplo, aqui também os moradores se reuniram, né? 56 moradores, e 55 disseram não estamos a favor da obra, deixa ela lá, não temos que apagar nada, vai deixar lá. O mural então ficou, né? Foi aceito isso, mas o morador não ficou contente com essa questão, né? Ele entra na justiça para que a obra seja
retirada. Então, o que é essa obra, na verdade? Aí quando você ouve, quando você lê aqui o que a autora explica, né, sobre a obra, é que você vai começar a perceber que, na verdade, por trás disso pode sim existir um preconceito cultural e religioso, porque a autora, né, diz, né, a Crioula, né, a artista responsável pela obra, ela diz que a obra faz referência à cultura afro-brasileira e indígena, e por isso, para a artista, né, o seu apagamento tem um fator simbólico. Eu vou ler aqui o que ela disse. Ela disse assim: nos matam fisicamente e nos matam simbolicamente através do apagamento da nossa cultura e de tudo que gira em torno dela. O gosto estético é uma construção cultural e social e que é moldada massivamente pelo imaginário do colonizador. Então, ela continua informando que o mural busca fincar no meio da cidade a lembrança das nossas raízes afro-indígenas, né? Então, o trabalho é parte da série de grafites, como nós já falamos, chamada Híbrida Astral. E a artista diz que se dedica, a Híbrida Astral, se dedica a personagens, né, multidimensionais que, ao honrarem a natureza e os animais, os mimetizam e que fazem parte do mundo simbólico, onde a disputa por superioridade entre humanos e natureza, entre gêneros e etnias, já foi superada. Bom, enfim, há uma relação também com os povos ancestrais, né, que tem uma sabedoria totalmente enraizada na comunhão com a natureza, e nesse sentido também, se sentindo, né, parte dela e não sugando tudo que ela nos oferece, né? Eu estou repetindo aqui as palavras da própria artista, né, quando ela está explicando aqui o que é a obra. Então, eu fiz questão de reproduzir aqui as palavras da artista para a gente perceber que o morador que foi contra a obra não alegou nenhuma questão religiosa, alegou uma questão estética, é uma obra de mau gosto. Mas a artista desconfia, e eu também desconfio, que assim como no primeiro exemplo, deve existir ali, claro, uma questão religiosa por trás disso. Isso fica evidente não na matéria, mas nos comentários, né? Nos comentários, no Instagram da própria artista, né, que fez o mural, ela diz que é muito comum as pessoas se manifestarem apoiando ela, apoiando a sua obra, mas também existem pessoas que dizem que o morador tem razão em não querer uma pintura com uma energia pesada, né? E diz, tem que apagar mesmo, essa obra é demoníaca, é o desenho do demônio, tem nada a ver com a nossa cultura, realmente parece a imagem do centro de Macumba, e outro diz, é horroroso. Então veja, nesse caso aqui a gente já tem uma reação de cunho religioso, e aí sim, é explícita aqui a questão da intolerância religiosa, né? Em relação àquela imagem. O morador, como eu falei, ele, pelo menos na notícia aqui, ele não alegou questão religiosa. Então, nos comentários no Instagram da artista, aparecem esses comentários, né, que são caracterizados como intolerância religiosa. Então vejam, no primeiro exemplo nós tivemos uma imagem relacionada ao cristianismo, e agora nós tivemos
uma imagem relacionada aí às tradições de cultura afro. E a gente sabe que aqui no Brasil, né, os grupos que sofrem maior perseguição religiosa, de fato, são os grupos ligados às tradições afro, né? Esses grupos têm sido perseguidos, né, por causa da sua cultura e, por tabela, também entra aí a questão religiosa. Se bem que no mundo da cultura afro, me parece que não dá para separar aí cultura e religião, né? As duas coisas caminham juntas aí, ou a religião faz parte da cultura afro. Em todo caso, eu achei muito interessante esses dois exemplos, porque demonstra isso que a gente tem discutido aqui no canal. Então a gente não fica só na questão acadêmica, só na teoria, mas a gente começa a perceber que essas coisas realmente acontecem, essas coisas acontecem na nossa sociedade. Nós não estamos livres disso, não são histórias da carochinha, como o pessoal diz, não são coisas que a gente está se preocupando, que são menores, tal. Não, elas estão acontecendo. E como é que a gente resolve isso? É intolerância religiosa? No primeiro caso, é um caso de intolerância religiosa ou não? No segundo caso, é um caso de intolerância religiosa também ou não? O morador se sentiu ofendido, prejudicado, ele se sentiu ofendido em sua fé, enfim, ou na sua crença, com a presença daquela obra de arte na fachada do prédio, ou ele é uma questão que está ligada realmente a não somente a questão cultural, ou não somente a questão artística, como ele diz, é uma questão de mau gosto, é uma obra de mau gosto, ou será que por trás realmente tem aí uma questão de intolerância religiosa? Então, pessoal, eu trago aí esses dois casos para que a gente possa pensar e a gente possa então fazer essas relações, né, com aquilo que a gente tem lido, estudado, ouvido, assistido aqui nos vídeos, e a gente comece a pensar que esse problema não é um problema somente do espaço público, mas começa também agora a entrar no espaço privado. Muito bem, pessoal, é isso aí, era o que eu queria discutir com vocês. Como eu falei, de uma maneira mais informal, trazendo aí as notícias que saem na mídia sobre a questão religiosa. Então, encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!